Fala pessoal, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde nosso objetivo é trazer informações sobre banco de dados Oracle, temas de prova de certificação, novidades, temas que podem ser aplicados no dia a dia. Estou aqui com o Ricardo Lírio aqui na área. Tudo bom, Ricardo? Tudo certo, tudo bem, gente? Show de bola, meu irmão. E o assunto de hoje, né, Ricardo? Acho que é um tema relativamente bem quente, que é sobre blockchain table. Cara, eu acho que antes da gente falar da tabela em si, é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é esse blockchain, né, cara? Antes de falar o que é o blockchain, eu vou te falar uma outra coisinha que tem, né? Blockchain, a gente vê aí, né, em alguns lugares, algumas tendências de usar o blockchain que são cadeias, né, que a gente tem de dados, né, que juntos eles fornecem uma segurança maior para você. Você tem um hash que controla aquele dado que foi inserido, né, então você tem toda uma estrutura para poder ter a inviolabilidade daquele dado. A Oracle, o que ela fez no 21C? Na verdade, ela vem fazendo do 19C para frente, ela já vem fazendo há algum tempo, mas no 21C ela chegou no melhor momento dela, desse que é da parte de convergência de banco de dados. Então, o que você precisava fazer antigamente? Antigamente a gente tinha bancos de dados ou sistemas para controle de blockchain, né? Centralizado ou descentralizado, mas a gente tinha sistemas de controle de blockchain, né? E o que ele fazia? Né? Você tinha o seu dado, você tinha alguma referência a esse dado externo, né? Ou você tinha bancos de dados distintos para poder fazer o trabalho, você tinha um link entre eles, né? Acabava não sendo centralizado. Com o Converged Database, né, que é o conceito que vem em cima do 21C, você tem isso tudo no mesmo banco de dados. Então, você está lá, a Oracle, ela no 21C, ela veio com JSON, veio com a parte de blockchain, ela aumentou a parte de segurança. Então, ela realmente veio para convergir tudo para o banco de dados. Então, você não precisa mais de... Por exemplo, eu consegui usar JSON na versão 11? Conseguia. Por incrível que pareça, eu conseguia. Mas eu tinha que ter um monte de pacote de terceiro para poder implementar dentro do banco, para ele fazer tratamento externo, era cheio de confusão. E eu não preciso mais disso. Né? O 21C, ele é full, você tem um data type JSON. Né? Então, eu não tenho mais isso aí. E o blockchain é a mesma coisa, agora tem o blockchain table. Então, eu já trabalho com o blockchain table. Muito bom, Ricardo. E, cara, tem alguns cenários aí, normalmente alguns tipos de negócios que são muito utilizados, a questão da tecnologia do blockchain, né? Eu acho que as criptomoedas é o mais famoso, né? Sim, sim. Mas, exatamente, a gente vê muito, acho que o boom, né, não vou saber dizer precisamente, mas acho que o boom veio realmente com essa questão de criptomoeda. Mas, assim, qualquer sistema que você precisa de que o seu dado seja inviolável, o blockchain entra ali dentro. Né? Então, é um forte candidato a você ter uma tabela do tipo blockchain. Né? Então, assim, não posso violar aquele dado. Boto o blockchain. Vou dar um exemplo de blockchain que a gente pode usar, por exemplo. Eu sei que é usado, não vou até por questões de segurança, e assim, eu não tenho essa informação por completo, mas eu sei que órgãos do governo, como Receita, algumas coisas de polícia, você trabalha com blockchain para poder você ter a prova inviolável. Você ter a sua declaração de imposto de renda inviolável. Por isso que você faz uma retificadora, ela tem um outro número, é tudo diferente, você não aproveita o que estava ali, são registros diferentes. Né? Imagina um cenário de um processo judicial, que as peças são juntadas e elas não podem ser alteradas. Então, você junta uma peça, se você quiser fazer alguma correção, aquele registro daquela peça que você juntou, ele fica com um status que seja que ele não está ativo, e você cria um novo registro, mas a sua peça não é violada, né? Porque senão fica aquela história de alguém foi lá e puxou aquele papelzinho do processo e botou outro no lugar, né? E no eletrônico dava para fazer isso também, ou dá, dependendo do tipo de sistema que é usado. Com o blockchain você não faz isso, não faz. A gente tem uma aula da DBOCM
que fala sobre o blockchain, e teve uma masterclass de 21C falando do blockchain, que eu não consigo dar um truncate, eu CIS, não faço truncate, não faço delete e não faço um update. Né? Eu tenho regra para fazer isso. Eu posso, né, eu falo que não posso dar um drop until 16 dias. 16 dias idle, sem ninguém usar. Né? Então, tem toda uma regra que ela não é violada. Né? Então, não adianta, você é CIS, beleza, você não dá truncate, você não dá update, você não faz nada. Não importa quem você não vai fazer porque o blockchain não permite você fazer. Né? Muito bom, Ricardo. Eu vejo realmente que a Oracle tem evoluído bastante, né, nesse conceito do Converged Database, né? Uhum. E que cada versão que passa realmente tem otimizado, tem melhorado. E com blockchain, especificamente, a gente tem visto evolução, né, cara? A introdução disso veio no 20C, que acabou que nem saiu, né, cara? Sim, sim. O Autonomous 20C, né, que estava na nuvem, ele já vinha com blockchain. Né? Ele tinha esse conceito de você ter uma tabela do tipo blockchain. Eu acho que não era Autonomous, eu acho que era só o banco de dados 20. O Autonomous sempre foi 19, se eu não me engano. Não chegou a ter o 20C, não, no Autonomous? No Autonomous, não. Acho que foi só aquele provisionamento do database. Isso. Né? É porque eu tenho uma imagem do Larry Ellison falando da Autonomous Database e embaixo falando que é a partir do 20C. Por isso que eu confundi. Mas o blockchain, ele veio definitivamente a partir da 21C. Então, 21C, né, que a gente ensina como é que você consegue colocar lá on-premise, apesar dela ainda não estar para você baixar, mas a gente tem como que você consegue colocar lá on-premise. Já tem blockchain nativo. Só que tem um detalhe, na 1910, você aplica um patch, tem um patch específico, né? Vou tentar resgatar aqui o número dele, mas tem um patch que eu consigo botar na 19C. A partir da 19.10, com esse patch, eu consigo ter blockchain table. Tá? Mas, efetivamente, na 21. Interessante. É até legal a gente reforçar aqueles conceitos também, né, Ricardo, que tem a Long Term Release, né, que é a versão mais estável, aí, com suporte de 5 anos, né, que a gente está falando de 19, e tem as releases de inovação, né, que é as Innovations Releases, que no caso, o 20C quase saiu, né, a hora que o ano passado ficou o ano todo falando que ia sair, acabou que só liberou para cloud e não liberou para on-premises. E agora, eu acho que nem está mais na cloud, né? Eu acho que nem está mais disponível também. Eu acho que nem está mais disponível. E aí, já veio agora, depois com a continuação da pandemia, né, já veio com o conceito aí do 21C, trazendo tudo que tinha no 20 e algumas coisas a mais aí, né, principalmente de otimizações e tem sido bem interessante a gente poder acompanhar isso. Pessoal, lembrando que quem é aluno da DBOCM, nós temos um módulo específico dentro do DBOCM Club, que é o nosso programa mais completo, que o Ricardo toda semana está liberando aulas novas de 21C, coisas que a gente está testando aqui na prática, nos laboratórios, e a gente está conseguindo realmente mostrar isso para vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente tem visto nas nossas percepções sobre o Oracle 21C. Inclusive, tem uma aula específica de Blockchain Tables, né, Ricardo? Exatamente. Você quer ver? Tem duas coisas bem interessantes sobre o blockchain. Né? O blockchain é uma tabela que ela é só de insert, ela é uma tabela que ela só aceita acréscimo. Né? Você não faz update, como eu disse, né? Não faz update nem delete nela. Ela é de insert. Né? Você tem a tabela de insert, né? E o que você tem associado nela é a nível de linha, um período de retenção desses dados. Né? Aí tem uma nota falando aqui assim, que o Oracle 1910, ele tem aquele backported, né, que ele foi suportado, né, o Blockchain Table foi suportado na 1910, eles retrocederam aí, colocaram isso na 1910, mas você tem que aplicar o patch 324.31.413, né, 324.31.413, e setar o compatible para 1910. Detalhe de setar compatible com uma versão superior, uma versão acima. Esquece voltar, né? Então, se você precisar... Poxa, eu vou colocar 19.10, que eu preciso ver algumas coisas aqui, e depois eu vou voltar. Não é bem tão simples assim. Né? Então, você tem que ter o compatible como 19.10, o patch 324.31413, e tem um outro detalhe, você tem um período de retenção. Se você botar um período longo de retenção, né,
o que pode acontecer é que você não vai conseguir apagar essa sua tabela do seu laboratório, a não ser que você pague o banco, né? Então, ou o esquema, no caso, né? Mas se você tem um laboratório que é usado para testes de diversos cenários aí, né, dependendo de como você coloca esse tempo de retenção muito grande, vai acabar que você não vai conseguir depois apagar essa sua tabela e nem fazer a manutenção normal, né, do seu esquema ali, porque ele não vai deixar, só se apagar o esquema ou apagar o banco. Tá? Então, cuidado na hora de criar aí para testar, se vocês forem reaproveitar o banco. Tá? Muito bom, Ricardo, muito bom. E, cara, tem até o Marcos Vinícius Jorge aqui, ó, que tá falando, meu foco é blockchain, tem muita coisa que pode ser feita. Aí ele colocou aqui, ó, quem procura segurança na informação no dado blockchain é inviolável. Realmente, essa é uma das promessas da tecnologia, né? Exatamente. O blockchain tem um negócio interessante que é o seguinte, você tem o seu registro, né? Lá na aula a gente mostra, a gente faz um select, a gente cria uma tabela com 3 colunas, mas faz um select em N colunas a mais, que são as colunas de controle interno dessa tabela, né? E não tem a ver com o role ID, tá? A gente fala assim, é o role ID, não tem a ver com nada disso, né? Aquele UID, né, o hash da linha, não tem nada a ver com isso. São linhas realmente de controle que eu tenho para o blockchain, são várias linhas ali. Na documentação do 21C ele explica bem sobre isso aí. Mas a gente tem o seguinte, o que eu tenho ali também é o seguinte, eu tenho internamente, eu tenho um hash, né, mas esse hash não é baseado exclusivamente na minha linha, né, ele é baseado também na linha anterior. Então, se eu mexo em algum registro, eu saio bagunçando a minha cadeia ali. Então, não é simplesmente vou mexer, primeiro que a gente não vai mexer e calcular, né? Começa por aí, porque, por exemplo, eu tenho um blockchain com tipo de criptografia, quer ver? O tipo de criptografia dele é aquela, deixa eu pegar aqui, uma delas que a gente tem. Quer ver? Aquela de 512, AES 512. Então, assim, são coisas mais difíceis a gente realmente quebrar, né? Então, não é tão simples assim. Mas, é como o Marcos falou, se você não quer que seu registro mude, você quer segurança naquela informação, blockchain é realmente o caminho, né? E tem um detalhe, eu tenho ouvido de várias pessoas reclamando que blockchain, quando você está trabalhando com blockchain descentralizado, né, espalhado pela sua arquitetura, costuma ser lento, né? As experiências que a gente tem com o Oracle, ele está sendo bem rápido, tá? Então, tem o throughput aí para poder buscar o registro, está sendo bem, bem interessante mesmo. Cara, isso é um ponto interessante, né? Porque, querendo ou não, a Oracle tem uma grande reputação e sempre foi uma grande líder quando se fala realmente de banco de dados, né? E só o fato de ter a possibilidade de você utilizar a tecnologia do blockchain, uma blockchain table, dentro de um banco de dados Oracle, acho que isso realmente já é uma boa garantia aí, principalmente de performance, etc. É claro, sempre bom testar e comparar com outros players, né? Mas se realmente está atuando em um projeto que se fala de blockchain, cara, acho que vale a pena considerar o Oracle 21C, né, Ricardo? Exatamente. SHA 12512, 2512. Um dos hashes que a gente pode... Tem várias maneiras de você usar o seu hash, tá? Qual padrão que você vai usar, tá? Esse é um deles. Então, assim, como a gente está falando, é basicamente inviolável, né? Muito bom, Ricardo. Cara, acho que demos uma bela introdução aí sobre o que é a Blockchain Table. Pessoal, você que é aluno da DBLCM, fica tranquilo que você tem acesso a esse material. A gente mostrou exemplos práticos, né? Aqui, normalmente, a gente consegue falar sobre conceitos, tirar algumas dúvidas, comentar as nossas percepções sobre muita coisa que está acontecendo, mas para quem é aluno, a gente consegue realmente abrir a tela, colocar a mão na massa, fazer simulação, laboratório, simular projetos reais e mão na massa. Então, a gente consegue estar compartilhando a fundo sobre temas relacionados a novas features do Oracle 21C, inclusive blockchain. É algo bem interessante. Você quer ver um negócio interessante, Guilherme? Diz aí. Existe um troço, dentro do Enterprise Manager, a gente tem lá o Information Lifecycle Management, que é o gerenciador do ciclo de vida do meu dado.
Mais do que nunca ele é usado no blockchain para poder saber realmente se aquele dado está para vencer ou não. Né? Aquela garantia que você tinha de mutabilidade dele. Então, você tem essa integração com a parte do Enterprise Manager, com a parte do ILM, então é perfeito. Né? Não tem nem o que discutir. Muito bom, Ricardo. E eu acho que fechamos aí, né, cara, o assunto sobre o que é uma blockchain table. Acho que foi muito bem explicado aí realmente sobre os conceitos, quando utilizar. E é um tema relativamente quente quando se fala de banco de dados, de tecnologia. E, pessoal, entendo que essa opção realmente ela é algo que a Oracle introduziu recentemente nas últimas versões e que pode ser utilizado dentro desse conceito de converge database, né, Ricardo? Isso aí. Deixa eu só ler uma coisinha para você rapidinho, Guilherme, só para a gente encerrar aqui. As linhas de uma tabela blockchain são a prova de violação. Né, como disse o próprio Marcos aí também, né, participando aí, disse, cada linha contém um valor de hash criptográfico, né, criptografado, que se baseia nos dados dessa linha. Né? Mas até aí, beleza, você pode criar um hash aí, fazer via programinha, criar um hash, né, e pronto. Você tem programinhas para assinatura eletrônica que criam um hash para o seu PDF, para a sua imagem, né? Só que não é só isso, ele se baseia nos dados dessa linha e no valor hash da linha anterior dessa cadeia. Por isso que é um blockchain, por isso que é uma cadeia. Então, eu tenho lá, o meu hash, ele é baseado na minha linha e no hash da minha linha anterior. Né? Então, se eu mudei alguma coisa aqui, eu saio bagunçando essa cadeia. Né? Ou seja, o hash daqui da minha próxima linha vai acabar mudando porque o de cima mudou. Na verdade, eu não tenho como mudar porque a tabela não deixa. Né? Não deixa violar. Mas se eu tivesse como mexer em alguma coisa, isso é em cascata. Né? Então, realmente não dá. Né? A segurança é muito grande. Né? Exatamente, cara. Acho que um dos princípios aí do blockchain realmente é uma tecnologia que te dá uma segurança, inclusive aí a nível de que foi bem citado aí na questão das criptomoedas, né? Que te dá uma segurança por conta da tecnologia, que realmente é algo que não dá para você ficar violando e manipulando, né? Sim, sim. Muito bom, Ricardo. Fechamos aqui então esse tópico de blockchain. Fechado. E, pessoal, fiquem ligados que toda semana tá rolando aí realmente esses conteúdos, tá? A gente tem feito realmente temas aí, que normalmente nós temos dentro dos programas, a gente traz aqui esses temas para um podcast, para que a gente consiga realmente reforçar alguns conceitos, tirar algumas dúvidas e mostrar realmente as possibilidades sobre quando o assunto é banco de dados Oracle. E quero fazer também um convite para vocês participarem da imersão Oracle Database, estou deixando aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo, que vai ser um evento inédito, vai começar no dia 19 de abril, onde lá a gente vai conseguir realmente mostrar temas, novas features, tudo relacionado ao universo de banco de dados, tanto projetos reais, tanto certificações, para que você esteja atualizado. Ricardo, vamos fechando por aqui, cara. Um grande abraço e até a próxima. Igualmente, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.